do assédio e do bullying? E quais são as ações que a Gaviões da Fiel tem promovido para trabalhar o aspecto preventivo dentro e fora dos campos? Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Marta, Sueli. Muito obrigada. Então, é um assunto bem complexo que você quer saber, que eu acho que tem que ser discutido primeiro, porque o primeiro abuso que a gente sofre, na verdade, como arquibancada, né, é quando a gente chega aos estádios, principalmente como visitantes, onde tem a violência policial. Então, quando a gente fez o primeiro encontro de mulheres de arquibancada, lá em 2017, que reunimos mais de 300 mulheres do Brasil inteiro, de todas as torcidas que vocês possam imaginar, a gente chegou a fazer, todas elas, a maioria delas, na verdade, deram depoimentos e a gente fez um documento com várias preposições discutidas lá no dia, e a maior parte que foi falado sobre a violência dentro dos estádios foi realmente essa prática abusiva da polícia militar na chegada dos estádios, nas revistas e lá dentro, né? Então, uma das coisas também que a gente fez, discutiu lá, foi a possibilidade de ter uma delegacia da mulher, né, uma base dentro dos estádios, porque realmente acontece muito assédio dentro das arquibancadas, Brasil afora. Não estou aqui nem falando só do Corinthians, não, estou falando de todos os times mesmo que a gente conseguiu escutar lá dentro do evento. E as meninas relatando que muitas vezes elas chegam para falar sobre o assédio que ocorreu, uma passada de mão, uma palavra, alguma coisa assim, e não tem para quem falar. Elas chegam até a polícia para relatar, eles mandam ir até um local, uma delegacia mais próxima, para poder fazer o boletim de ocorrência. E tendo uma delegacia ali, já é um respaldo que a gente tem e que a gente consegue resolver isso de uma forma mais rápida ali, e inclusive achar a pessoa que cometeu o assédio com a gente ali dentro daquele espaço. Então eu acredito que é uma coisa que fique mais fácil de acontecer. Lá nos Gaviões, o machismo é estrutural, né? A gente sabe disso. E dentro de uma torcida, dentro de um clube de futebol e etc., acontece também. E é da mesma maneira que acontece aqui fora, né? Hoje a gente tem uma diretoria que temos mulheres na diretoria, eu sou diretora lá dentro. Hoje o Conselho Deliberativo do Gaviões tem uma mulher representando que não tinha há muitos anos. O Gaviões está com 54 anos, eu acho que há mais de 40 anos não tinha uma mulher no Conselho. Tem uma mulher hoje lá. E hoje, como foi falado aqui, está acontecendo a eleição lá dentro do Corinthians e temos muitas chapas do Conselho Deliberativo do Corinthians que também tem mulheres ocupando espaço lá. A gente, inclusive, está com uma chapa lá, que é a arquibancada 85, onde temos 3 mulheres. São 25 pessoas em cada chapa. E já tem mulher no conselho lá, mas agora cada vez entrando mais. E é um lugar que a gente está conseguindo ocupar. Por ser essa coisa de futebol e ter esse machismo, né, de falar que mulher não entende, que mulher não está nem aí, a gente está sim, a gente está ocupando tudo que a gente pode e tem direito e entende e lutando por isso. O Gaviões, por exemplo, nunca tinha feito um evento, na verdade, para falar sobre a mulher na arquibancada lá dentro da quadra, e a gente conseguiu fazer esse ano também. Estava muito cheio, acho que teve umas 2.000 pessoas assim para um primeiro evento lá dentro da quadra, estava muito cheio. Homens, mulheres, crianças, foi um evento bem bacana. A gente conseguiu botar uma mesa só de mulher.
para falar, para debater o assunto, e a gente acabou até chamando as outras torcidas do Corinthians para participar. E foi muito bacana, porque cada uma tem as suas dores, né? Então, eu acho que a gente está começando a caminhar, são passos de formiguinha, mas tem que ser dado esses passos. Eu agradeço muito por ter dado esse espaço aqui na Câmara, porque eu estava até falando com a Sueli, em 2018, quando teve a virada, eu enviei uma mensagem lá falando sobre não ter a falta desse espaço de mulheres de arquibancada num evento tão grandioso e tão importante. E agora vocês deram esse espaço, eu agradeço mesmo. E vai, Corinthians! A gente vai então agora seguir pela emergência aí, a Bia agora, não é isso? Posso? Pode. É porque agora a gente conseguiu a urna eletrônica lá e aí o resultado vai sair muito rápido. E aí eu gostaria de estar lá. Vocês ganharam faz pouco, aqui até às 8, 9 horas nós estamos aqui. Pronto. Zadá, a gente agradece então, obrigada. Obrigada, gente. Desculpa eu ter que me retirar mesmo. Obrigadão. Bom, então, dando continuidade aqui, nossos agradecimentos a Dadá, gostaria de convidar agora a Bia Pucci para falar, que é mestre em Educação e Comportamento pela Flórida, especialista em prevenção ao abuso infantil, autora de diversos livros sobre abuso infantil. Gostaria que você trouxesse para a gente algumas reflexões sobre que metodologias a gente pode desenvolver no trabalho com crianças sobre esse tema relacionado ao abuso, sem causar traumas ou insegurança para a criança e para as famílias. Legal, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui presentes, que dedicaram o sábado, né, a aprender mais, a dividir conhecimento. Isso já é um grande passo. Muito obrigada também à doutora Sueli, minha grande amiga, que sempre me envolve em todos os projetos onde a gente fala de defesa da mulher ou proteção à criança. Vejo aqui na plateia também uma amiga minha de escola, a Nelice, uma querida, uma super ativista aí também na nossa luta, e da defesa da mulher, dos direitos, né, da mulher. E eu sou muito, muito a favor da educação sexual em todos os lugares, né? Isso não devia nem ser motivo ou título de polêmica, como a gente vem enfrentando há muito tempo. A educação sexual, ela não vai ensinar ninguém a fazer sexo, não é sobre o ato sexual. A educação sexual, ela vai muito além. Ela ensina a criança, a mulher, tudo aquilo diferente do que nos foi ensinado, né? Então, a gente sabe sobre o respeito que a gente deve ter sobre o outro, a gente sabe sobre o nosso corpo, a propriedade que nos pertence, que é o nosso corpo. Então, a educação sexual, nós estamos constantemente educando as crianças com nossos exemplos ou com pequenas coisas que a gente nem imagina. Então, o fato de eu pentear a minha filha e o cabelo dela ser muito embaraçado, e eu falar, não, mas você precisa ir para a escola, eu falei para você dormir com a touca, você não dormiu com a touca, agora você vai aguentar, porque você precisa estar bonita para ir para a escola. Naquele simples momento ali de uma mãe desesperada, eu estou dando exemplo que eu cometi, tá, gente? E que às vezes ainda cometo, e graças a Deus a minha filha é uma menina muito preparada, né? A gente sempre tenta dar o melhor aquilo que a gente não teve. Minha mãe também deu o melhor que ela podia dentro dos recursos que ela tinha. E eu tento ensinar isso para minha filha e sou surpreendida muitas vezes e aprendo quando ela me corrige. Em pequenas situações cotidianas do dia a dia, né? Quando eu digo para ela, não, você disse que você queria mais, eu coloquei mais no prato e agora você está dizendo que você não vai comer, eu vou ter que jogar essa comida fora. Ela já está satisfeita, ela diz, mãe, mas eu já estou satisfeita. Ou sou obrigada a comer isso porque você está pedindo. Isso já é educação sexual. Olha como tudo está ligado à educação sexual. Ali, ela me deu uma aula de consentimento. Ela queria, agora ela não quer mais. E eu não posso obrigá-la. Então, eu sou muito
a favor da educação sexual. Nas escolas, em casa, nas comunidades, nós precisamos reaprender, porque nós somos ensinadas de uma forma que não funciona mais. Nós já sabemos, né, que não era aquilo. Nossos pais deram o que eles tinham de recurso, que era quase nada. Hoje a gente tem recursos para falar com as crianças, ensinar para a criança o que é um abuso sexual. Isso são todos os dias, tá, gente? Não tem um dia certo. Hoje você fez 12 anos, vamos falar sobre educação sexual. Não, isso é desde a infância. Quando eu vou limpar a minha filha no banheiro e digo, você sabe o que são partes privadas e partes públicas? As nossas partes privadas é onde o biquíni tampa, por exemplo. Então, ninguém deve colocar a mão sem o seu consentimento. E criança não tem, né, discernimento até para dar o consentimento para alguém colocar a mão, e nem ela precisa colocar a mão, a boca, em qualquer lugar, nas partes privadas de qualquer outra pessoa. Então, a educação sexual ela vai muito além de ensinar qualquer coisa. Outra coisa que a gente se confunde muito é a história do toque bom e o toque ruim. Isso não existe, gente. Ensinar para criança, olha, cuidado com o toque bom e o toque ruim. Eu não gosto que, por exemplo, toque meu cabelo. O que é um toque ruim para mim, pode ser um toque bom para qualquer outra pessoa. Eu tenho que ensinar para a criança, Bia, mas quando a gente fala isso, eu estou estimulando a minha filha, o meu filho, a esse universo da sexualidade. Eu sinto muito contar para vocês que com 6 anos de idade, eles estão acessando pornografia pela internet. Com 6 anos de idade, a média estudo, não sou eu, infelizmente, que estou colocando uma data, um dia. E o que acontece? Aí o ciclo se repete, porque sexo não é aquilo que eles vão acessar no Xvideo e similares. Né? Onde o gozo masculino é sempre muito valorizado e o prazer da mulher nunca valorizado. Onde normalmente a mulher ali ela gosta do sexo com violência. Onde o sexo só acontece, né, de uma forma ali, o papai e a mamãe, de formas, o homem e a mulher. Não, isso está contido no sexo, mas nós temos várias formas de nos expressar sexualmente. E não é daquela forma onde você aprende na pornografia. Por quê? Por que eles vão buscar ali? Curiosidade. Primeiro número, curiosidade. Eu não tenho essa informação em casa, eu não tenho essa informação na escola, eu não tenho essa informação em lugar nenhum. E aí, na educação sexual, que a gente fala também sobre as diferenças. Né? Nós somos todos iguais? Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Nós temos que falar sobre o respeito. Porque tudo bem que nós somos todos diferentes. Mas nós temos que respeitar entre as nossas diferenças. Então, a educação sexual e a prevenção ao abuso sexual, né, que é a minha maior pauta. Como que eu vou trabalhar sem causar um trauma? As pessoas perguntam muito isso, como acabei de ser perguntada. E eu sempre digo, na prevenção, orientando a criança. Por quê? Porque não adianta a gente ficar 24 horas de olho numa criança, né? O agressor sexual, porque a gente fala muito só do pedófilo, mas tem um agressor sexual, ele não é pedófilo, ele é um oportunista. Então, o agressor sexual ou o pedófilo, ele pode estar em qualquer lugar. E o explorador sexual, que pode nem ser agressor, nem pedófilo, ele também está, porque ele ganha dinheiro com aquilo, comercializando imagens, vídeos, enfim. Então, eu não posso estar 24 horas cuidando daquela criança. Gostaria, mas não consigo. Então, quem deve ter a informação é a criança. O que ela pode permitir, onde passa do limite e onde ela pode pedir socorro. Então, colocou a mão num lugar onde eu não dei permissão, não estou confortável, saia de perto e diga, não coloque a mão em mim, não te dei essa permissão. Sai correndo e vai procurar um adulto de confiança. Eu não quero ver vídeos, eu não quero ver fotos, eu não quero que tire fotos minhas. Né? Então, eu conto no meu Instagram, depois se alguém quiser seguir, @biazinha com Z, Pucci é P-U-C-C-I. Eu conto muito sobre isso, né? Eu tenho com os meus filhos uma frase código. Então, se minha filha me liga, não é essa frase, e ela diz, por exemplo, mãe, você esqueceu seus óculos.
ela quer dizer, não estou confortável, por favor, me tire daqui. Não quer dizer que é um abuso, que ela está sofrendo abuso. Às vezes ela está do lado de uma pessoa inconveniente. Às vezes a amiga dormiu e ela está se sentindo inconveniente de estar no lugar, na casa de algum amiguinho. Às vezes o pai colocou um vídeo. Todas nós aqui já fomos violentadas. Porque a violência ela não é só a penetração. Todas nós já fomos violentadas. Eu tinha o pai de uma amiga que convidava a gente para ir para a piscina. Nós íamos, para casa com piscina, né? Tal. E ele colocava vídeo pornográfico e ficava ele assistindo. Eu não sabia. Mas aquilo já era uma forma de violência. E, raro, ele tirava o pênis para fora e ficava se masturbando, mas ele estava ali na sala, dentro da casa dele. Isso era uma violência. Porque eu não consenti em estar ali fazendo parte daquela situação. A gratificação sexual era só dele. Então, todas nós já sofremos violência sexual. Por que eu nunca contei isso para minha mãe? Por que eu não cheguei em casa e contei? Porque não se falava sobre isso. Então, quem tem que ter informação do que é um abuso sexual ou sobre consentimento é a criança. Então, é para isso que eu estou aqui, para ensinar, dividir com vocês, porque até eu, com todo o conhecimento, estudo, não paro de estudar sobre isso, gosto de estudar sobre isso, cometo umas mancadas, como eu contei para vocês aqui, em relação à criação também dos meus filhos. Muito obrigada. Depois, se alguém quiser conversar comigo, vou estar por aqui. E muito obrigada pelo convite, doutora, novamente. Antes, rapidamente, esse é o nome de um dos meus livros, O Assunto Deve Vir de Casa, que eu também gostaria de sortear depois. Vou deixar com a doutora e ela ver como a melhor forma aí que vocês encontram de fazer um sorteio. Muito obrigada a todas vocês que me escutaram. Obrigada, Bia. Ainda aproveitando, a gente vai continuar nesse assunto ainda. Gostaria de aprofundar também com a Luciane Cabral, que é Master em Educação Emocional e Sexual na Prevenção e Proteção contra o Abuso Infanto-Juvenil. Ela é especialista em Sexualidade Humana e Educação Sexual e diretora do Instituto Happy. Doutora, pensando que a população mais jovem tem um excesso de informações digitais e utilizam aplicativos de relacionamento para encontros, como estabelecer o uso protetivo e seguro no acesso à internet, prevenindo essas violências? Boa tarde, muito obrigada por esse espaço. Quanto mais a gente naturalizar e tranquilizar que educação sexual a gente faz desde sempre, mais a gente vai interiorizando e criando habilidade de falar isso com os nossos filhos. Porque hoje o que a gente também tem é um desconhecimento, então a gente não consegue de maneira natural criar um elo e um vínculo para falar dessa demanda que é tão impactante na construção da identidade dos nossos filhos e desde que eles nascem. E sim, a gente está em períodos digitais e as necessidades são outras. Então, embora a gente não queira controlar o tempo todo os nossos filhos, porque também muito se fala de privacidade, e é claro que eles devem ter, mas somos nós, pais, cuidadores, responsáveis, que temos que dar um direcionamento e somos responsáveis pela atitude, pela construção daquela criança, daquele adolescente. Então, sim, a gente precisa criar algumas medidas protetivas para minimizar os riscos que eles vão ter. A gente sabe hoje em dia que realmente essas relações pelo celular e pelos aplicativos, elas anteciparam muito, ainda mais pós-pandemia, né, gente? O que a gente pode fazer? Existem algumas medidas que a gente tem que estar educando os nossos filhos, e não é uma vez só. Vale lembrar que essa educação em sexualidade, como qualquer outra educação, ela se dá pelo processo de repetição. Então, hoje, infelizmente, o que a gente tem muito no nosso país, a gente tem a palestra que acontece numa escola, a gente tem um evento aqui, outro ali. Isso não nos dá base para educar. A gente sabe que educar é falar repetidas vezes. Então, a gente precisa mostrar para essas crianças e para esses adolescentes que, sim, existem algumas formas da gente se cadastrar e a gente minimizar os riscos. Por exemplo, a gente não dá informações pessoais quando a gente está colocando lá o perfil, não usar o nome completo, usar mais apelidos, não colocar nome de escola, não colocar endereço. A gente tem que estar sempre falando para os nossos jovens sobre isso. Não falar onde estuda, não postar fotos com uniforme de escolas, não falar dos seus hobbies, dos horários onde estão os hobbies.
Vale lembrar também que o aplicativo mais utilizado que a gente conhece, que é o Tinder, não manda e-mails e não pede nome nem senha. Então, se isso acontecer, a gente já tem que instruir os nossos filhos de que a gente deve acessar aí a plataforma e denunciar. Outra coisa que a polícia e o Tinder também dá essa dica é que antes de um encontro presencial, você deve fazer de 3 a 5 vezes um contato, uma chamada de vídeo, no mesmo dia, em horários diferentes. Parece uma coisa boba, mas veja só, eles não têm essas informações na web. Então, a gente minimizando os riscos, a gente está alertando os nossos filhos, as nossas crianças, de que essas coisas existem. Porque o que mais acontece, na verdade, na internet, além da pedofilia, aliciamento, é a questão do cyberbullying. Mas, infelizmente, o cyberbullying, ele sai do campo do virtual e vai para o campo do real. E, geralmente, em qual esfera isso vai se dar? Na escola. Né? Então, o cyberbullying ele começa ali na internet, numa questão virtual, mas ele vai afetar e muito a vida da realidade e na escola. Então, o que a gente precisa fazer? A gente, de fato, precisa ter uma comunidade docente, professores que saibam lidar com essa temática de maneira mais tranquila e mais assertiva com os nossos jovens. Porque a gente pode ter qualquer medida protetiva relacionada à internet. Se a gente não conseguir criar elo e vínculo com a nossa criança e nosso adolescente, eles não vão conseguir compreender. Então, mais do que a gente criar qualquer cartilha, né? Hoje a gente tem a SafeNet, tem a rede de proteção, são 2 lugares que a gente consegue uma cartilha base que dá várias formas de como a gente ter o uso educativo e o uso da melhor maneira possível da internet. Então, para qualquer pai, SafeNet está aí e a rede de proteção também disponibiliza gratuitamente essa cartilha. Mas de nada vai adiantar se a gente não tiver relação com os nossos filhos. Então, você tem uma premissa muito básica que eu queria deixar aqui como educadora e como sexóloga, é que as demandas de sexualidade e corporidade são extremamente importantes e impactantes na vida e na construção dos nossos filhos. E a gente não pode deixar para depois, porque agora, num clique, eles acionam qualquer página e vão tomar como verdade absoluta exatamente o que eles encontram ali. E vocês podem ter certeza que no primeiro clique não vai cair em conteúdos bacanas como que a gente está trazendo aqui. O que a gente pode oferecer? Um ambiente de segurança. Eu costumo falar, se chegar uma pergunta que a gente não saiba responder, nunca finja que não ouviu. Primeira coisa, fala, filho, essa pergunta é tão importante que a gente vai retomar amanhã para falar sobre isso. E aí você vai ter a Bia, por exemplo, a procurar, eu sou a Lu Cabral Sexóloga no Instagram, também pode entrar no direct. Você tem um tempo para pensar naquela resposta, caso você não consiga, de maneira tranquila. E eu tenho certeza que nós não tivemos uma educação sexual de qualidade, mas estamos aqui para mudar isso. E aí no dia seguinte você tem como retomar e criar um link com seu filho. Hoje a gente sabe, gente, que relacionamento cura. Relacionamento. Em qualquer esfera a gente fala de saúde emocional. E a saúde emocional vem com relacionamento. A gente cura pessoas viciadas, e os vícios se dão até 15 anos, a maioria dos vícios, com relacionamento, com amor genuíno. Para a gente criar esse vínculo, a gente tem que criar esse ambiente, essa ambiência familiar. Da gente poder falar de tudo com os nossos filhos, eles terem segurança de trazer essas demandas. Então a gente vai alertar, a gente vai dar sinais para que eles utilizem essas ferramentas, esses aplicativos, de uma maneira menos prejudicial. Vamos dar nome aos bois, né? Falar os pingos nos is, mas a gente vai criar relação. A gente vai dizer que ali eles podem falar sobre tudo, sobre qualquer necessidade que eles precisem. E aí sim a gente consegue criar conexão e ter uma comunicação assertiva que proteja, que vincule e onde nossos filhos voltem para os nossos lares quando a gente precisar. Obrigada. Doutora Sandra, por favor, a senhora quer compor a mesa ou a senhora queria fazer uma palavra? Está rodando, está fiscalizando? Mas eu acho que era importante a senhora falar com o pessoal, né? A doutora Sandra é nossa grande parceira aqui na virada, ela que ajudou nessa articulação, então eu acho que a senhora tem que falar um oi pro pessoal. Bom, boa tarde a todas e a todos. E dizer que a gente está muito feliz por estar recebendo vocês todos aqui na nossa casa. Eu falo nossa casa porque essa é uma casa do povo, como também é minha, também é de vocês. E que essas discussões são extremamente importantes e a gente espera que com isso seja uma
A virada é a 7ª, mas aqui na Câmara Municipal é a primeira que a gente está fazendo com que as mulheres se reúnem para que a gente possa discutir não só a questão do problema da violência, mas vários setores da nossa vida, tanto a questão da violência, quanto a questão da saúde, quanto a questão da educação, que tem outra sala também se discutindo, a questão da imigração, a questão do racismo, a questão do indígena, enfim, a todos os fatores, a todos os assuntos que são discutidos aqui também nessa casa, muitas vezes em vários pontos diferentes, mas hoje a gente conseguiu reunir vários palestrantes, várias pessoas que estão engajadas nessas causas, para que a gente possa estar aqui discutindo e saindo daqui com propostas, com soluções, para que a gente possa mudar essa história, não só da nossa cidade, mas um pouco mais com pretensão do nosso país. Muito obrigada a todas que aqui estão e a todas que ainda virão até o final da tarde, até umas 10 da noite. A gente estará aqui nessa discussão para uma ação, tá bom? Muito obrigada a todas vocês. Continuando então o nosso painel, gostaria de continuar ainda nessa reflexão. Agora eu queria chamar a Jennifer Bransform, que é ativista em enfrentamento ao abuso infantil e à exploração infantil. Ela é estrategista digital e cofundadora da primeira agência de marketing digital social formada por mulheres indígenas. Jennifer, como este tema ele é desenvolvido nas comunidades indígenas, considerando às vezes que em algumas comunidades a precariedade de acesso ao mundo digital e as questões que perpassam o machismo estrutural? Caramba, jogou pesado, hein? Primeiro eu quero agradecer também a doutora Sandra, a Sueli, a Marta, a galera da virada, que essas mulheres são foda, viu, mano? Não é fácil não. A gente tá ali sempre pensando no coletivo, né? E falar em coletivo é falar dos indígenas, né? Primeiro, antes de responder, eu preciso fazer algumas ressalvas que são... Acredito que eu não esteja contemplando a Carta de Pero Vaz de Caminha quando se fala de indígenas, né? Até porque eu não carrego no meu estereótipo o estereótipo que é escrito do indígena do cabelo lisinho, como se não houvéssemos na diversidade. E somos 305 povos. Eu sou tupinambá. E eu não sou só bisneta de indígena. Eu sou filha de indígena. Eu sou neta, bisneta, tataraneta. Eu conheço até a 6ª geração do meu povo. Então, eu sou indígena, apesar de não carregar o estereótipo que todos pedem. Continuando, a internet ela chegou para o meu povo para tirar, e aí eu trago no coletivo, para tirar essa imagem que os antropólogos traziam quando falavam da narrativa indígena. A internet nos deu a possibilidade de nós falarmos com a nossa voz. E assim combater toda estrutura do colonizador, toda estrutura violenta que de alguma forma chegava na aldeia. Como ela disse, eu fui sim vítima de abuso sexual infantil, por isso que eu sou ativista. Aos 3 anos, eu soube o que era o sexo, através do meu padrasto, que era policial militar. Não era indígena, era um homem branco. Não, todos os abusadores que até os 37 anos me abusaram foram homens brancos. Mas até os 37 anos você viveu o abuso sexual? Sim. Porque até os 28 anos eu acreditei que o meu corpo era do outro, que o meu corpo não era meu, porque eu cresci e vivi tudo isso. E o pior é você ouvir essa frase que, apesar de a gente falar muito, ela não me contempla, quando diz: somos todos iguais, porque os indígenas sofrem um genocídio, porque as pessoas transexuais, elas são as que mais morrem no Brasil. Porque quando a gente fala de todos somos iguais, na violência não são os todos iguais que estão lá. São alguns rostos, alguns corpos. Então eu sinto muito dizer,
Essa frase nunca me acolheu. E outra coisa que também, antes de terminar a minha fala, respondendo a pergunta da querida que me fez. Quando a gente fala de acolhimento com mulheres, que mulheres vocês acolhem? Que pessoas vocês acolhem? Muitas vezes eu fui violentada sendo acolhida. Muitas vezes eu sou violentada sendo acolhida. Mas por que você anda assim? Você anda assim sempre? Você é indígena? Você é índia? Por que você é índia? Você é bisneta, tataraneta? Da onde você vem? Que acolhimento é esse? Que acolhimento é esse? De mulheres com mulheres. Quem são as mulheres que nós estamos acolhendo? Para quem está sendo a nossa voz? Quantas mulheres trans tem no nosso grupo? Quantas mulheres indígenas tem no nosso grupo? Quantas mulheres negras tem no nosso grupo? Eu sou a única indígena aqui. E me perguntam, você anda assim sempre? Por muito tempo, eu não pude andar assim. Porque o meu povo só foi reconhecido em 2002. Até 2002 eu não podia dizer que eu era indígena, mesmo convivendo e vivendo. Então somos todas iguais? Será se realmente somos todas iguais? Não, sinto muito. Não somos todas iguais. A violência que eu passo todos os dias, eu tenho certeza que a maioria de vocês não passa. Eu tenho certeza que ninguém olha para você esquisito na rua quando você anda porque você está dentro da sua cultura. E são assédios, são violências. Violências contra o meu corpo, contra o que sou. E como mudar o que eu sou? Eu sou indígena e vou morrer indígena. E sim, a internet, ela veio como fundamental para os povos indígenas, como eu disse, para trazer a narrativa. Para poder estar aqui dizendo para vocês, eu não quero mais morrer. Porque eu saí da Bahia, que o meu povo é do sul da Bahia, para vir tentar sobreviver em São Paulo. Para ser acolhida em outro estado. Porque lá no meu estado, o racismo, apesar de ser colocado como o estado que mais tem população preta, acreditem, é o segundo estado que tem mais povos indígenas. Mas só querem falar de indígenas no norte. Sabe? Eu sofro assédio e violência todos os dias. Eu sofro a invisibilidade todos os dias. E para que eu seja vista, eu preciso sair assim. Porque assim eu posso trazer na memória de todos vocês, não só o meu povo, mas que os indígenas resistem e vão continuar resistindo. Recuperando o fôlego aqui, hein, Jennifer? Fala potente. Continuando agora, falando ainda sobre a questão, agora falando um pouquinho mais desta escuta qualificada e humanizada, eu gostaria de convidar a doutora Sueli Amoedo, que é advogada, especialista em violência doméstica e de gênero, coordenadora nesse GT de violência contra a mulher na virada feminina e idealizadora do projeto Pela Vida da Mulher. Doutora, acredito que, como Jennifers, Anas, Elsas, você já tenha visto diversas situações de meninas e mulheres que tenham sofrido violência sexual, assédio e bullying. Gostaria que você trouxesse a reflexão sobre a importância do processo da escuta qualificada e humanizada pela equipe técnica de um centro de referência de atendimento à mulher. Boa tarde, novamente, né? Ana, a gente foi falando e minha cabeça foi voltando no passado. Vocês, assim, quem me conhece mais sabe do caso que eu atendi. Sabe qual a idade do primeiro atendimento que eu tive de abuso sexual? Meses. 8 meses. Não, tinha 40 dias. Tinha 40 dias. A mãe estava em casa cansada, o irmão chegou, ela falou para ela, graças a Deus você chegou, eu preciso tomar um banho. Você cuida da criança para mim? Ele, não, pode ir. E quando ela retornou, a criança estava toda ejaculada e ele tinha fugido. E a gente nunca conseguiu prender ele. Foi a primeira criança que eu atendi, ela tinha 40 dias. E depois, um outro caso que me deixou muito impactada e eu ouvi a necessidade da escuta, né, e do trabalho humanizado para atender mulheres em situação de violência,
foi uma menininha de 2 anos. Ela estava começando a falar, ela não conseguia ainda ter uma locução perfeita e ela falava tudo muito ludicamente, né? Ele bateu na minha bundinha, ele passou talco em mim, tinha um líquido escorrendo. E aí eu levei 2 dias para conseguir uma técnica. E sabe quem conseguiu atender a menina? Uma estagiária de psicologia. Foi ela que conseguiu que a menina confiasse nela. Aí nós fizemos uma gravação. Vocês sabem que as gravações elas podem ser feitas somente uma vez. Nós usamos essa gravação no processo, né? A audiência foi, depois de quase 10 anos, foi a audiência, ele foi inocentado, né? Porque a gente tem um problema muito sério, né, doutora Valéria? A gente sabe disso, que são as provas processuais, principalmente de quem não fala. Até de quem fala, a gente tem aí a Mariana Ferrer, né, que é um grande exemplo. Até de quem fala, às vezes as provas são invalidadas. Imagina de uma criança de 2 anos. Mas, ali naquele momento, eu entendi a importância de ter técnicos preparados, que gostem da temática. Não adianta você colocar uma pessoa que não gosta. Quando nós começamos com a Gabriela Mansur, lá no Taboão, o projeto Tempo de Despertar, que trabalha com os homens autores de violência, nós tivemos um problema seríssimo lá também para montar a equipe, porque tinham poucos psicólogos homens, e os poucos psicólogos homens que tinham, eles não queriam compor a equipe, né? Porque eles não tinham alinhamento com a causa da mulher, e eles, no entendimento deles, eles não iriam passar pano para homem agressor. Taboão foi pioneiro até nisso. A equipe técnica do Tempo de Despertar, ela foi toda feminina. Eu, Gabriela, a assistente social, a psicóloga, a equipe todinha foi feminina, porque falta muita humanização ainda com a temática da violência, né? Falta muito alinhamento com as causas de violência contra a mulher. Então a gente está sempre lutando aí para preparar as equipes, assim como a gente tem problemas nas delegacias também, por um atendimento humanizado, por um atendimento mais gentil com as mulheres, né? Então, com a equipe técnica também que acolhe mulheres e crianças em situação de violência, também não é diferente. Um local tranquilo, sossegado, que não tenha ninguém ouvindo, que não tenha pessoas atrás da porta querendo saber o que está acontecendo, que os casos não sejam depois comentados e sejam explanados para todo mundo. A gente tem que saber da importância do sigilo para proteger as mulheres em situação de violência, principalmente as mulheres em situação de abuso sexual. É muito difícil você trabalhar com uma mulher que sofreu qualquer tipo de abuso sexual, elas não se recuperam tão facilmente. Eu tinha uma menina, uma senhora já, que ela foi vítima de estupro, né? Ela era funcionária do Correio, concursada, e ela acabou perdendo o emprego porque ela não conseguia mais se recuperar. Ela foi para terapia, ela foi para psicóloga, ela fez tratamento psiquiátrico e ela nunca mais conseguiu perder aquela questão do medo, do pânico, do pavor, de não querer sair de casa. Às vezes eu tinha que mandar o motorista buscar ela para ela vir participar das consultas. E o emprego, né? E aí ela foi sofrendo uma advertência aqui, uma outra advertência ali, e ela se afastou de mim. Quando ela voltou, ela já tinha perdido o emprego nos Correios. Então, assim, falta muito alinhamento, né, com a causa da mulher. A mulher que sofre violência doméstica, ela tem várias camadas, né? A gente tem que saber isso. A gente tem que saber os recortes sociais que nós temos na sociedade, nós precisamos respeitar isso, os vários recortes, né? E é muito difícil para uma mulher em situação de violência ainda, é muito difícil o acolhimento, locais específicos e especializados para os atendimentos. Temos muitos, vocês vão ver no próximo painel, né? Acho que as meninas do Avon já estão aqui. O Avon tem um trabalho incrível, vocês viram as justiceiras, a própria virada feminina também, a gente está se organizando para fazer esses atendimentos dessas mulheres também, né? Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, né, doutora Valéria? Eu conheci a doutora Valéria há 12 anos atrás,
e a gente estava começando a lutar por coisas bobas, né? Bobas assim, né? Hoje a gente acha, né, que são coisas pequenas, porque a gente já passou tanta coisa que hoje os projetos são outros. Hoje a gente não briga mais por ter um local para a mulher ser atendida. Hoje nós brigamos que tenham delegacias 24 horas, que os projetos dos grupos reflexivos eles sejam expandidos, que a Patrulha Maria da Penha seja implantada em todas as comarcas. A doutora Valéria Scaranzi vai falar daqui a pouquinho, e ela é uma das grandes mulheres, por que todo mundo está procurando? Que a doutora Valéria, quero falar com a doutora Valéria, quero tirar foto da doutora Valéria, porque a doutora Valéria, ela corre o estado de São Paulo, nos municípios pequenos, implantando a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Hoje, as nossas preocupações como ativistas são essas, são maiores, são projetos. Lógico que a gente já passou por essa questão do acolhimento da mulher, nós já passamos por isso, mas nós superamos essas fases. Mas nós sabemos que nos municípios pequenos ainda falta estrutura, não tem delegacia 24 horas, não tem centro de referência de atendimento às mulheres. Então, assim, Ana, o percurso ainda é grande, ainda falta muito trabalho, mas eu acho que as pessoas hoje, elas se preocupam mais. Olha aqui, gente, a doutora Sandra com a gente aqui, ela saiu, mas a doutora Sandra, mudando a forma de pensar dela, abrindo os espaços para as mulheres falarem, a própria virada. Então, assim, a evolução é grande. A gente tem um rapaz ali, tá certo? Que ele parece que tem dois rapazes. Mas é isso, a gente tem os homens do lado da gente ouvindo, porque eles são nossos grandes aliados. Porque nós sabemos das nossas dores. A gente sabe onde dói, não sabe? E eles precisam saber, se eles baterem, dói, né? Então a gente precisa conversar com os homens. Claro que vocês são exceções, a gente está trazendo. A gente, quando fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de homens autores de violência contra a mulher, nós estamos falando especificamente dos homens autores de violência contra a mulher. Não são contra todos. A nossa discussão não é uma briga contra os homens, tá? Isso que precisa ficar bem claro. A nossa discussão é que os homens venham com a gente de mãos dadas e que os outros homens sejam reeducados. Claro que tem crimes, a doutora Valéria depois vai falar um pouquinho, que não adianta você querer investir que você não vai conseguir. Feminicídios, estupradores, são pessoas que não tem como você recuperar. Mas tem os homens que praticam lesão leve, que estão nas agressões verbais, psicológicas. Se a gente colocar em grupos reflexivos, nós temos grandes retornos. O Tempo de Despertar, a Gabriela fez uma pesquisa e que apenas 2% dos homens que participavam dos grupos reflexivos voltaram a agredir suas esposas. Então a gente tem que investir na educação. Quando a Bia e quando a Luciane estava falando, eu vi um monte de gente assim, ficando vermelhinha, até eu fiquei vermelhinha, né? Mas é isso, gente, a gente tem que falar, a gente tem que começar a falar muito abertamente, porque se a gente não fala, tem quem fale, viu? Exatamente. Tem quem fale. Era isso, Ana? Respondi a sua pergunta? Respondeu. E a escuta qualificada, ela começa também dentro de casa, né, gente? Exatamente. Com as famílias. Às vezes a gente não dá a devida atenção aos casos de violência que acontecem dentro do nosso entorno. Se a gente não tem esse olhar humanizado para aqueles que estão sob os nossos cuidados, que está para outras mulheres que sofrem violência e que muitas vezes a gente subjuga essas mulheres ainda, não é? Fica apontando. Bom, vamos continuar, porque a gente tem mais duas pessoas maravilhosas nessa mesa e a gente precisa encerrar, senão a Avon daqui a pouco vai nos dar a conta aqui, né? Vamos lá. Agora eu gostaria de convidar a Elza Paulino de Souza, que é a secretária municipal de segurança urbana, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Ela é formada em fisioterapia e filosofia, mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Enfim, considerando sua área de atuação com os objetivos para o desenvolvimento sustentável das cidades inteligentes, quais são as ações da corporação na prevenção e no enfrentamento a esses tipos de violências? Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar a minha fala já pedindo perdão para a Índia, para Jennifer Índia, como ela disse, ela frisou várias vezes, dizer que após a sua fala é desnecessário que a gente falasse qualquer coisa. Eu, de fato, me senti envergonhada, porque raras vezes eu tive, mas não é o tempo todo com esse
com essa força da gente se posicionar socialmente e profissionalmente com as nossas, apesar das nossas limitações, e dizer aquilo que somos. Há muito pouco tempo que eu falo que sou, porque também passei por um processo de feitura dentro dessa questão de ser comandante geral da Guarda Civil Metropolitana, uma mulher preta e uma mulher negra e uma mulher que também é ex-doméstica e mãe solteira. E todas as vezes que alguém fazia uma menção ao meu comando, eram sempre essas as três considerações que faziam. Não falavam que eu tinha 2 faculdades, que eu estava fazendo, que eu sou pós, que eu tenho especialização, minha experiência, meu trabalho. Não. Sempre é negra, doméstica e mãe solteira. Então eu confesso para você que você me deu uma grande lição mais uma vez essa tarde, e acho que a grande sacada é essa, é a gente saber que a gente deve aprender e pode aprender sempre. Muito obrigada. Bom, dentro da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, nós temos, lamentavelmente, 2 tipos de assédio, e aquele cidadão que está de pé ali faz parte da minha equipe, e sempre que eu posso, eles estão comigo. E eu vou inverter aqui o processo. Uma das coisas que, quando a gente começou nessa questão de ação da violência contra a mulher, eu assumi o programa Guardiã Maria da Penha em 2018, ele já existia há 4 anos, e quando eu pensei em fazer o primeiro seminário na cidade de São Paulo, promovido pela Secretaria, pela Guarda, a gente teve um problema, um pouquinho de resistência, doutora Sueli, porque eu queria colocar um homem para falar. E aí diziam assim para mim, mas você não vai colocar um homem para falar no nosso lugar de fala? E aí, como eu estava começando ali, eu não queria arrumar confusão com as parceiras. Mas no 2º ano eu falei, eu sinto muito as parceiras, mas eu vou arrumar confusão. Eu vou colocar um homem para falar. O meu efetivo é majoritariamente masculino, são 70% mais de homens na minha instituição. Hoje também a gente coordena a Defesa Civil e a Junta do Serviço Militar. São profissões culturalmente masculinas. Meu efetivo é mais de 70% de homens. Como que eu vou ficar falando de violência contra a mulher para a mulher que apanha? Eu tenho que falar para o homem que cara que bate. Eu tinha que falar para isso. Coloquei ele sentado, primeiro e segundo seminário, vai sentar e vai ouvir. As reuniões gerais, vai ouvir. Fazia reunião com mais de 1000 homens. Nossa, vai ouvir, eu falava. Tolerância zero, isso fica doido de ódio de mim, né? Lá vem a comandante de novo falar sobre violência doméstica. Mas não foi isso que me fez mudar a minha vida dentro desse processo de violência doméstica. O que me fez mudar de fato quem eu era foi que todas as vezes que tinha um caso de violência dentro da instituição, ou perto das equipes, eu sempre quis acompanhar muito de perto as equipes da rua. Então, uma guarda que chegou para mim e falou, ela vinha sofrendo 25 anos de violência, de um marido muito bem reconhecido na cidade de São Paulo, e ela ligou para a nossa central, e ela trabalhava na central, e ela ligou no telefone direto e falou para a colega, eu preciso de uma viatura aqui que ele vai me matar. E aí a colega perguntou para ela, o que você fez? A partir daí, ela chegou para mim e falou, inspetora, na época era inspetora ainda, eu não sabia que a gente tinha esse trabalho. Aquilo para mim foi um tapa de luva de pelica, porque eu falei, então a gente atende a mulher lá fora com maestria, e a minha mulher aqui dentro está apanhando e o meu guarda está batendo. Então eu preciso mudar, desconstruir esse processo, a partir de mim. Porque ali eu também me vi uma mulher racista, me vi uma mulher homofóbica, me vi uma mulher extremamente preconceituosa, e eu ainda sou. A diferença é que hoje eu tenho consciência dessas minhas limitações. Então, eu precisava fazer algumas coisas diferentes, porque eu também entendia que socorrer a mulher na rua era defender uma mulher que gostava de apanhar. Porque muitas vezes, na verdade, na totalidade das vezes que a gente atendia ocorrências de violência doméstica, quando você restringe o agressor,
você apanha da vítima. Elas vêm para cima da gente, bate nela. Solta meu marido, você não pode levar, você não pode prender. Então, para a gente ficava o quê? Ela gosta de apanhar. E aí, quando você começa a trabalhar, você percebe que o processo é muito maior. E a gente precisava fazer algo dentro da instituição para a gente mudar esse comportamento de atendimento a essa mulher na rua e, de fato, exercitar o acolhimento humanizado e a escutativa. Porque na palavra é bonitinho, mas no exercício dia a dia não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. E nós somos as nossas maiores algozes. Quando a gente olha para outra e julga com o olhar. Então começamos a partir da central de telecomunicação, dentro da instituição, para que eles pudessem entender esta pergunta que você fez. Esta pergunta ela jamais deverá fazer parte do protocolo de qualquer instituição que atende vítima de qualquer tipo de violência, não somente a doméstica. Então a gente fez um trabalho na instituição. Após isso a gente começou, eu atendia, depois eu assumi o comando da guarda, atendia todas as outras vítimas que eram da instituição, e aí os agressores também. E aí a gente também teve o segundo limitador. A mulher, quando ela é guarda, ela tem dificuldade de falar. Então muitas vezes ela vai para o alojamento, quando você entra junto com ela dentro do alojamento, ela se esconde dentro de um box. E aí você fica observando, por que ela está se escondendo? Ela está toda marcada. Se você pergunta para ela, ela diz que não. Mas ela não vai falar que apanha do marido, porque ela é aquela policial que durante o dia ela está uniformizada e fardada na rua. E armada, defendendo as outras pessoas. E à noite ela chega dentro de casa, e mesmo com a arma dela, que esse papo de armar a mulher para se defender é palhaçada, porque elas não fazem, porque senão elas enfiavam água quente no ouvido do cara, cortavam o pingolim quando ele dorme. Ela não faz isso. Ela não faz. Então aquela mulher também não faz com a arma. Ela está com a arma lá e ela não faz nada. Apanha mesmo com a arma. Então a gente precisava trabalhar esse outro processo. E precisava trabalhar o processo também daquele que trabalha o dia inteiro uniformizado. Olha lá, tem uma escola. Olha lá, mas coisa boa. Eles podem falar se isso é verdade ou não. E a gente precisava trabalhar esse homem uniformizado que chega em casa bate na esposa. Mas a gente precisava dizer para o nosso agente: você cometeu um ilícito e você será penado por ele. Quem vai cuidar de você será a justiça comum. Mas dentro da instituição também, você está precisando de ajuda. Então a gente procura ofertar essa ajuda. Porque a gente está aqui e não quer passar no rodo qualquer agente nosso que seja machista, preconceituoso, senão eu vou ter que matar todos eles. E eu não posso. Eu tenho que trabalhar e trazer esses homens para o meu lado. Então, o que a gente precisa e o que a gente avançou hoje... e tem mais uma coisa que a gente fez na instituição. Mudamos o currículo formativo do guarda ingressante. Nós ampliamos a questão da discussão, levamos para dentro da academia de forma diferenciada a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Controladoria Geral do Município, porque também não adianta, né, Ana? A pessoa chegava dos direitos humanos, que faz muito com a gente, né? Eu vou lá dar aula para o guarda, porque o guarda bate muito. Chegar lá e fala assim: vocês são muito violentos. O guarda já cruza o braço, já não fala mais nada e pronto. Na oportunidade, dou o pé nele e pronto. Então não é isso, tem que chegar lá e promover a desconstrução. E essa desconstrução que parte da gente, ela tem que ser uma coisa inteligente, porque senão nós não vamos resolver. Por fim, não menos importante, a Prefeitura do município de São Paulo tem duas legislações extremamente importantes. A Lei 16488, que é do assédio sexual. O assédio sexual para os guardas civis, embora nós temos um regulamento próprio dentro da Guarda Civil. Então, além do Estatuto do Funcionário Público, nós temos o Estatuto o Regulamento Interno Disciplinar do Guarda. Então, a gente submete as duas leis. Né? É o único funcionário que tem essa questão dentro da Prefeitura. Mas o assédio sexual, ele é investigado pela Controladoria Geral. Então, todo caso de assédio que o guarda ou a guarda possa vir a sofrer ou cometer, quem vai controlar, quem vai promover essa fiscalização é a Controladoria Geral do município. Entretanto, o assédio moral, que tem na Prefeitura também uma lei, a 13288,
essa sim pode ser um crime que pode ser averiguado pela Corregedoria Geral da Guarda. Então, através da Prefeitura do município de São Paulo, nós temos 5 aí mecanismos de denúncia, e é importante que a gente reforce esse processo de denúncia. Ah, não vale nada denunciar. Bom, se não denunciar, pior ainda. Então, a gente tem que denunciar. A Controladoria Geral do Município, a Ouvidoria Geral do Município, a Corregedoria Geral do Município. Isso é extremamente importante, em especial as pessoas que sofrem assédio sexual ou moral de agente público. Agente público não é um agente sem lei, sem limite. A gente ouve tanto falar de delegacia, de policial militar. A gente tem que denunciar, a gente tem que ter coragem de denunciar. Através do 156, que hoje tem um acolhimento humanizado também, em especial capacitação voltada à violência doméstica. A Ouvidoria Geral da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e a Corregedoria Geral da GCM. Logo, ele precisa pensar 2 vezes quando ele vai cometer um ilícito dele. E ele também pode ser apenado em 2 instâncias, na civil, na criminal, né, na justiça comum e na parte administrativa através da nossa corregedoria. De qualquer forma, o que eu gostaria de fechar minha fala, que eu acho que eu já estou em meu tempo, é dizer que é possível que a gente transforme a nossa instituição numa instituição um pouco mais acolhedora. Quiçá todos os nossos agentes estejam preparados para um trabalho mais duro, para um trabalho mais de estresse, mas a gente também precisa reconhecer que esse agente também é um sujeito de direitos. E eu concordo com você, a Jennifer, concordo com você, Jennifer. Eu falo que todos nós somos iguais perante a lei, mas a gente precisa respeitar as diferenças. E respeitar as diferenças é que está. Então se cobra muito direitos humanos, mas muitas vezes o meu direito também é desrespeitado. Em especial quando eu estou na rua uniformizado e não tenho um local digno para fazer as minhas necessidades. Quando uma guarda feminina está na rua trabalhando, num lugar onde ela tem que ficar com aquela viatura e não pode sair de lá, mas ela está menstruada e não tem um local adequado para ela, do local absorvente dela. Quando eu estou trabalhando num local também que a minha viatura não pode sair de lá e é um local ermo, eu não posso sair nem fazer minha refeição. Eu esquento minha marmita no capô da minha viatura. Então, quando o meu direito não é respeitado, eu também tenho dificuldade de enxergar o direito do outro. Mas isso é uma desconstrução. Dizer que isso é cultural, que a violência doméstica é cultural, não basta. Eu preciso colocar eles do meu lado para que a gente possa fortalecer essas ações de enfrentamento à violência doméstica. O homem, o agente, o guarda civil, a mulher, a trans, o homem tem que estar junto com a gente e ouvir esses testemunhos que deixam a gente arrepiada, né? Muito obrigada, gente. Boa tarde. E agora, então, nós vamos para a nossa última fala. Depois eu gostaria de saber, doutora Sulicene, a gente ainda vai ter tempo para perguntas também. E agora eu gostaria de convidar a professora e doutora Valéria Scaranzi, que é promotora de Justiça de São Paulo, professora universitária e debatedora, não? Para finalizar, então, este seminário. Sabemos que tanto o assédio quanto o bullying, doutora, deixam cicatrizes nas vítimas que passam por essas situações. Muitas das vezes revitimizadas pela sociedade que as culpa pelas violências que elas sofrem. Sabemos que ainda temos muitos desafios à frente para combatê-los. Gostaríamos então que explanasse sobre os marcos legais já existentes, bem como pudesse nos dizer sobre os desafios para o trabalho preventivo e de enfrentamento a essas violências. Obrigada. Eu queria começar cumprimentando aqui as pessoas que estão ao meu lado, dizer que eu estou bastante emocionada, tudo muito forte, essa união de mulheres têm vários trabalhos com o mesmo propósito, que é transformar a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta, para mulheres e meninas, todas as mulheres e meninas, indígenas, negras, brancas, idosas e todas nós.
Queria começar cumprimentando a Gabi Mansur, que não está aqui, minha amiga promotora, dizer que Justiceiras conversou com ela, tenho muita admiração pela Gabi. A Ana, grande parceira de sempre, né, Ana? Projeto Guardia lá, e dentre outros projetos. Sueli, uma referência, muito obrigada, Sueli. A Dada, que já saiu, dizer que uma mulher está ocupando um espaço na Gaviões da Fiel, né, porque é Gaviões, né? Dizer, também, né? Eu sou uma família de São Paulinos e virei corintiana, pra você ideia do amor que eu tenho pelo Corinthians. Mas, pois é, meu pai não se conforma, mas eu sou. E dizer o seguinte, que é um recado, porque por muito tempo leis expressamente proibiam mulheres de estar em um estágio ou de jogar futebol. É um recado que ela está dando para toda a sociedade. Nós, mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Bia Pud, relevantíssimo trabalho. Jennifer, sem palavras, emocionou todas nós, maravilhosa. Doutora Sandra, Luciane, Elza, grande parceira também do Guardiã. E as famílias que estão aqui, outras famílias, família do Instituto Abum, que é uma grande família parceira no enfrentamento da violência contra a mulher. E a família da Guarda. Eu sempre digo, aliás, a equipe está aqui, que qualquer dia eu vou ser presa por desacato. Porque eu gosto tanto da Guarda, eu tenho tanto amor em razão do projeto Guardiã, que toda vez que eu vejo alguém da Guarda, eu tenho vontade de abraçar. Qualquer um fala assim, quem é você? Negócio de prisão, desrespeito, desacato à autoridade. Porque realmente muito amor por esse projeto. Mas falando um pouquinho, até porque eu acho que minha fala é mais de encerramento, sobre assédio moral, assédio sexual, bullying. O que é essa realidade na vida de nós, mulheres, das nossas filhas, das nossas amigas? O que é a nossa sociedade? Os números mostram o seguinte, pelo menos no ano passado, 47% das mulheres sofreram assédio sexual. Mas, na verdade, o número é infinitamente maior. Na linha do que a Bia acabou de falar, eu também sempre digo o seguinte, há dois tipos de mulheres. Mulheres que já enxergaram as violências, porque são muitas, que elas sofrem ao longo da vida, e as mulheres que não viram. Todas nós passamos por violências, em todos os lugares, em todas as etapas da nossa vida. Quando nós falamos de revitimização, e nós temos aqui algumas autoridades, vários setores que trabalham, muitas vezes se pensa, revitimização é algo praticado por autoridades públicas. Sim, mas não só. A revitimização, que é aumentar o sofrimento de uma pessoa, ela ocorre também pela nossa conduta enquanto sociedade. A forma como uma mulher é julgada, é apontada, não é acolhida, por vezes é muito mais dolorosa, causa muito mais danos do que a própria infração penal. Eu já ouvi de infinitas mulheres, sou promotora desde 97, maioria da minha carreira eu trabalhei com mulheres, trabalho com a Lei Maria da Penha desde que surgiu. Muitas mulheres dizem o seguinte, se eu soubesse que seria assim, eu não teria noticiado. Perdem emprego, perdem o parceiro, são apontadas pelos filhos. Então, falar de revitimização não é só apontar o dedo para as autoridades públicas, também é olhar no espelho da nossa própria conduta. O assédio sexual, a violência sexual, é um ato de extrema covardia. O assediador é um grande covarde. O assediador escolhe uma pessoa que não consegue reagir. Não é uma vítima aleatória. Ele escolhe uma mulher sobre a qual ele exerce poder. Ele cria álibis antes de praticar o abuso. Respeita muitas mulheres, só pratica o assédio em relação àquela. Alguns estudos são muito interessantes que mostram o seguinte, que nessa violência, o perverso, o assediador, né, a pessoa que pratica essa conduta, usa estratégias, por vezes,
comparadas estratégias usadas para prisioneiros de guerra. Isola, desqualificando aquela pessoa e rompendo a rede de apoio que ela tem. Critica a tal ponto que aquela pessoa começa a desconfiar das suas próprias qualidades, começa a ter dúvida em relação a quem ela é. Indulgências, concessões temporárias. O assediador, o homem violento também, ele concede, faz pequenas ações, normalmente na frente de outras pessoas, dizendo, ou ajudando aquela pessoa, ou fazendo alguma coisa de bom para ela. E assim ele constrói, reforça a ideia de que ele não é um assediador. Ela mesma fica em dúvida. Afinal de contas, ele me permitiu ser cedo naquele dia. Ele me apoiou quando eu tive, por exemplo, uma doença na família. Ser vítima é muito difícil. E eu costumo dizer o seguinte, a vida me deu vários lugares, e eu sou muito grata à vida por poder falar de vários lugares. Lugar de promotora de justiça, e ser promotora de justiça que enfrenta a violência contra a mulher é sofrer violência diária. É ouvir piadinha o tempo todo. Por muito tempo, nós escutávamos, nós promotoras, eu, Gabi, Silvia, assim, nas entrelinhas, que nós, mulheres, trabalhávamos com violência contra mulheres por falta de homem. Se nós fôssemos bem casadas, nós teríamos escolhido outra área do Ministério Público. Isso é uma maneira mais leve que eu estou dizendo que eles falavam, vocês já podem imaginar, né? A lá, carreta furacão. As vítimas de violência sofrem muito. E estão falando meu lugar de fala, como promotora, professora, e meu lugar de vítima. Não dessa vítima de muitas violências, mas de uma muito severa que eu passei. Eu passei uma situação ano passado, eu fui vítima de um sequestro. Eu fiquei com 5 homens por 6 horas. Não sofri violência sexual, porque eu imagino que é algo que marca a vida inteira. Eu não falei pela promotora, porque tenho certeza que se eu tivesse falado, eu teria sido executada. Por sorte, eu tinha saído da faculdade, eu consegui dizer pela professora o tempo todo, né, mostrar os meus trabalhos, os alunos, eu tinha uma carteira da PUC. Mas essa experiência me deu um outro lugar de fala, de vítima. E é nesse lugar de fala que eu digo, o sistema de justiça, as autoridades não sabem lidar com vítimas. Eu fui muito bem atendida, mas tendo em vista a minha experiência, eu posso dizer, o que se espera de uma vítima é uma vítima ideal, irreal e inexistente. Pessoas que sofrem violência guardam alguma mágoa, são pessoas. Pessoas que sofrem violência esquecem parte dos fatos, porque existe o trauma. Pessoas que sofrem violência têm consequências para a sua vida e são tratadas como loucas, manipuladoras, etc. Falando sobre marcos legais, mais rapidamente, também meu tempo já foi, nós temos alguns marcos legais importantíssimos. A Constituição. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais. Mas foi necessário escrever que homens e mulheres são iguais, é porque não era possível desenhar na Constituição. Não tem que desenhar. Homens e mulheres são iguais. Porque às vésperas da Constituição, o senador constituinte escrevia na Folha de São Paulo que as mulheres gostavam de apanhar. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas a nossa igualdade está sendo construída em relação aos homens e em relação a cada mulher. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que se aplica também para violências em outros contextos, quando se trata de proteção. Vários crimes novos, como o crime de importunação sexual, uma conduta que era conhecida como revenge porn, vingança, de publicação de imagens íntimas, foi criminalizada. Violência psicológica. Mas falando bem rapidamente, eu acho importante mencionar quais são os crimes
que existem quando nós falamos de assédio sexual, de assédio moral, que causam um gigantesco impacto para as mulheres, já que 67% das mulheres têm depressão, 50% das mulheres têm doenças em razão da violência. Quando se fala em assédio, na verdade, o assédio sexual, que é o nosso crime, é um crime que pressupõe uma relação de trabalho, pressupõe uma hierarquia profissional. Existe um outro crime, que é a importunação sexual, que é qualquer ato sexual não consentido. Então, por exemplo, entre pessoas de uma mesma faculdade, pessoas do mesmo escalão, eu falo importunação sexual. E o estupro, que a maioria das pessoas não reconhece. A população associa estupro com a ideia de arma na cabeça e força física. Mas o estupro mais comum é o silencioso. É o estupro contra meninas, é o estupro contra mulheres que não conseguem reagir. Aliás, as mulheres, em regra, não reagem diante do estupro, elas têm imobilidade tônica. Mas, se nós temos marcos legislativos que protegem mulheres, nós temos marcos legislativos que colocam todas nós em uma situação de risco. Uma dessas leis é a Lei de Alienação Parental. É o principal ataque legislativo às mulheres e meninas do nosso país. Graças a essa lei, por exemplo, crianças estupradas estão sendo devolvidas aos estupradores. Graças a essa lei, mulheres que noticiam violência estão sendo taxadas de alienadoras e de mentirosas. Enquanto essa lei estiver em vigor no nosso país, nenhuma de nós está segura. E o que fazer, então? Quais são as estratégias de enfrentamento para a vítima e para a sociedade? Para a vítima, identificar e compreender como age o agressor, porque é sempre um jogo. É sempre um jogo de poder e de manipulação. Tem um exercício, eu até acho que é legal vocês passarem isso depois para as vítimas, que é o seguinte: se você quiser identificar uma situação de violência, o que aconteceu, avaliar se você sofreu violência, você se coloca fora daquela situação e olha como se fosse um teatro, um filme. Então você está se vendo, mas tem esse distanciamento. Naquela situação, você enxerga a violência? Então é violência. Essa objetividade a gente consegue com esse exercício. Não se culpar. Nenhuma mulher é culpada pela própria violência. Mas todas, sem exceção, se sentem culpadas. Demonstrar de forma objetiva, no caso de assédio, que não concorda com aquela conduta e sempre buscar ajuda. Para nós, justiceiras, guarda, organizações, virada. Qual o nosso papel, o que nós podemos fazer? Identificar condutas, porque são sutis. Proporcionar ajuda de verdade, como a Elza tem feito no âmbito da empresa. E a mesa anterior falava sobre compliance. Essa estrutura deve existir antes da prática da violência, para que o enfrentamento seja efetivo. Atuar. O que se faz com o assédio de uma vítima é o que determina a postura de todas que convivem naquele ambiente. Dar um bom exemplo. Porque se educação ensina, é o exemplo que formata as pessoas. A única maneira de se enfrentar o assédio individual é de forma coletiva. E isso é responsabilidade minha, mas de cada uma de nós. Gostaria de agradecer a todas. Infelizmente, pelo avançar das horas, a gente não tem tempo para perguntas e comentários, mas as palestrantes ficam à disposição para que vocês possam falar com elas.